Olá, sejam novamente bem-vindos ao Novo Fogo, o podcast da Pulmonal, Associação Portuguesa da Luta contra o Cancro de Pulmão. No episódio de hoje vamos abordar um tema central na jornada de quem vive com cancro de pulmão, os desafios do dia-a-dia e o impacto do diagnóstico nas suas vidas. Nesta temporada dedicada à inovação no cancro de pulmão é crucial reconhecermos que inovar vai além das novas terapêuticas e tecnologias. Abrange também a forma como apoiamos e cuidamos das nossas pessoas diagnosticadas com cancro de pulmão, ajudando-as a lidar com desafios emocionais e práticos que surgem com a doença. Compreender a experiência de viver com cancro de pulmão é fundamental para direcionar a inovação. Para dar fogo a esta conversa, temos o privilégio de receber duas convidadas. A doutora Bárbara Parente, pneumologista oncológica há 30 anos e diretora adjunta na Clínica da CUF Oncologia e coordenadora da Unidade do Cancro do Pulmão, a Norte. Temos também connosco a Lourdes Bessa, que vive há mais de 9 anos com cancro de pulmão. Doutora Bárbara Parente e Lourdes, muito obrigado por estarem aqui e bem-vindas ao Novo Fogo. Novo Fogo é um podcast da Pulmonal. A primeira temporada, Inovação no Cancro do Pulmão, tem o apoio da Merck. Segundo episódio, Viver com o diagnóstico de cancro do pulmão. Como é que a Lourdes, que vive com esta doença há 9 anos, como é que é para si viver isto? Quais são as suas experiências que mais emergem e que gostaria, no fundo, de fazer o início da nossa conversa? Ter conhecimento da doença foi um choque bastante grande, principalmente porque me foi dado um quadro muito negro. Era uma vida curtíssima, estava ali a contar quase os minutos, já não digo os dias, e que felizmente tive a melhor equipa que me podia acontecer na vida, e portanto um mês já passou para 9 anos e meio. Eu vou dizer que eu nunca lamentei muito o facto de ter o cancro, pedi sempre a Deus que me ajudasse a não sofrer, e isso tem vindo a acontecer. Tenho tido alguns percalços, pulmões, umas pancreatites, umas anemias, tudo felizmente com a ajuda da doutora Bárbara, da doutora Fernanda, da doutora Carolina, daqui e da lá, eu tenho vindo a superar. O mérito não é meu, eu só faço aquilo que me pedem, aquilo que me mandam, não é que me pedem, é aquilo que me mandam fazer, e eu sou o quente. Desculpa-me pela interrupção, o mérito é todo seu, Lourdes. Não, eu levo o mérito para a medicina, para as médicas, da maneira que fui acolhida, porque eu vou dizer, e quase posso dizer, que eu acho que nunca vivi a doença, eu vivi sempre a vida, porque eu deixei a doença sempre para elas. Eu não tenho conhecimento de nada e só tenho que fazer aquilo que elas sabem. Se sabem que isso que é o melhor para mim, eu vou fazer. Eu faço o meu dia a dia, tomar o meu comprimido àquela hora, a ir às consultas à hora certa, a dizer, olha, está magro, ou está gordo, ou não andes de avião, ou não faço isto, ou não faço aquilo, que eu pergunto antes de fazer, porque tenho muito amor à vida, tenho muito amor à família, e portanto não posso dizer assim, sofri muito. Não sofri muito. Eu faço o meu dia a dia e eu, olha, já trabalhei depois disso em coisas que acharam que era impensável. Continuo a ser uma super avó, que vou buscar e levar a neta e faço questão de o fazer. E tenho uma mãe já com muita idade e também gosto de dar apoio. Eu vou com ela para as consultas, tudo o que fazia. E mais, a Lourdes na sala de espera, quando está à espera da consulta, vai animando e estimulando os outros doentes, e que tem conseguido durante este tempo ajudar muita gente. Sim. A Lourdes tem uma postura espetacular perante a doença. Metade daquilo que é feito não é pela medicina, é pelo doente. E nós sabemos hoje em dia mais do que nunca que até o nosso próprio sistema imunológico tem manda em nós, tem um comportamento muito importante na nossa doença, e a Lourdes, se não tivesse essa força intrínseca que teve, não estaria como está agora. A Lourdes não disse, mas esta senhora foi à urgência 3 vezes com uma dor de cabeça e mandavam-na para casa, dizendo que ela estava com uma crise de histeria. E à 3ª vez ela disse assim, eu não saio daqui sem um ataque. E tinha metástases cerebrais. Cancro do pulmão, metástases cerebrais, há 9 anos e meio, convenhamos que não é uma situação fácil. Por isso ela diz que lhe deram uma expectativa de vida muito curta. Depois foi internada, não é, Lourdes? Internada, um mês e tal, aquilo para mim foi tudo muito novo, mas eu vi sempre aquilo
não vou dizer a rir, porque eu nunca tinha feito uma ressonância, nunca tinha feito um TAC, nunca tinha feito uma biópsia, e eu fiquei internada num domingo e a doutora Bárbara apareceu-me na segunda-feira no quarto, e eu na segunda-feira já a fazer TACs, ressonâncias, tudo e mais alguma coisa. Isto aqui agora que é um movimento do caraças, mas nem sei para que se eu tenho tão pouco tempo de vida, mas faço. Fazia com muita dificuldade, porque eu sofria muito de claustrofobia, isso foi uma batalha muito grande que eu felizmente venci. Faço ressonâncias e faço exames muito demorados em que já adormeço. Só tenho que estar atenta se não respirar, mas de resto faço tudo com a maior das paciências. Eu nunca lhe disse que tinha uma esperança de vida curta, pois não? Essa doutora não. E eu vou dizer, porque foi de uma forma muito engraçada a forma como tive conhecimento, porque eu tinha ido mais uma vez à urgência e davam-me injeções nas veias para as dores, perguntavam-me se eu ficava melhor, eu dizia que não, e mandavam-me para casa. Foi no domingo, eu tinha estado lá na sexta, tinha estado lá no sábado, tinha estado lá no domingo, não sei se também já tinha estado na quinta e na quarta. Eu andava sempre lá para me darem a ver se resolvia, mas não resolvia. Depois de ter feito todos os exames, colonoscopias, endoscopias, exames aos olhos, exames aqui, toda a gente dizia que estava bem. As minhas análises eram todas boas, não tinha nada para acusar, nada apontava se eu pudesse ter um cancro. Porque mesmo os valores tumorais eram negativos, como ainda continuam a ser negativos. Portanto, é bom prognóstico. Percebe muito bem, mas nessa altura nem por aí chegavam lá. Portanto, nesse dia, como eu já não abria os olhos com as dores, fizeram de facto um TAC. E depois de eu fiz o TAC, sem abrir os olhos, disseram-me assim, vai fazer outro porque o primeiro não saiu bem. Eu nem queria saber, fui fazer outro, nem sei como é que era a máquina do TAC. Não a vi. Não sei quem é que me deitou aqui. E depois do TAC fez toracoabdominais, e foi aí que se descobriu que tinha, não é? Foi aí. E eu vim para a urgência. Por trás de mim tinha a minha filha, tinha o meu marido, tinha a minha irmã também, e a médica que me atendeu e que estava atrás de mim, à espera de alguma coisa, e eu também estava ali à espera que me dissessem alguma coisa, e ao mesmo tempo estava a ouvir uma conversa de uma médica a falar para alguém que eu não sabia quem, de que era muito grave o que a pessoa tinha, porque estava já toda metastizada, que teria talvez um mês de vida. E eu só pensei assim, coitadinha desta família, a receber uma notícia destas. Pronto, mas sempre achando que eu não era de certeza absoluta, porque eu ainda tinha muito para dizer. Só que depois a mesma voz disse-me, Lourdes vai ficar internada para vermos aqui umas coisas que nos apareceram. Depois... Mas quando disseram à Lourdes, quando a Lourdes ouviu dizer que essa senhora coitadinha está toda metastizada, é porque a Lourdes também tinha metástases ósseas. Portanto, tinha metástases ósseas, metástases cerebrais e tinha a doença do baço. A sorte da Lourdes, porque ela foi internada, como ela muito bem dizia, a grande sorte da Lourdes é que no campo da inovação ela de facto teve a felicidade de ter uma mutação do EGFR no exon 19, que tem permitido até agora ainda não ter efetuado quimioterapia 9 anos e meio depois de ter tido a doença. E isso de facto é um estímulo muito, muito importante. Muitas rádios, mas aconteceu-lhe muitas coisas também durante estes anos. Foi Lourdes. Que por atrás... Esta foi a doutora Bárbara começar essas urgências, acharam que ela estava perturbada, com alterações de comportamento, passados uns meses, passados 3, 4 meses. 3, 4 meses. De comportamento, e os colegas disseram, claro, a senhora está cheia de metástases cerebrais, e eu disse, não pode ser, esta senhora estava bem com o tratamento que estava a fazer, vamos fazer uma pulsão lombar, ela tinha uma meningite. Portanto, é preciso estar atento a outras situações que possam surgir, e hoje em dia esta é uma mensagem que, independentemente do que possamos vir a dizer, é a mensagem mais importante é esta. O tumor do pulmão, neste momento o cancro do pulmão, é uma doença já crónica genética, e quem tem uma mutação, como a Lourdes tem, que só 15% das pessoas que têm esta mutação são mulheres, habitualmente não fumadoras ou fumadoras, pronto, as asiáticas, mais de europeia, deram carcinomas, que era o tipo de citológico que ela tinha, teve essa toxicidade e começou a fazer o tratamento. Depois teve várias intercorrências, mas ela teve um apoio extraordinário de um tema que eu tenho que introduzir aqui, que a Lourdes depois poderá desenvolver, que foi a unidade de cuidados paliativos do nosso hospital. Ora, diga, Lourdes. Adorei, aquilo para mim foi assim uma grande casa, uma bela casa, onde eu me senti como em casa, onde fui tratada como uma rainha, em que de facto eu disse de início e volto a dizer, eu nunca me preocupei, porque eu tinha a minha avó
quem se preocupasse comigo. Repara, a Lourdes, a certa altura, teve uma pancreatite, inclusivamente, e por 8 meses e meio internado. devia ser da própria indicação. Pronto, foi seguida pelos colegas de cirurgia, o que é normal nestas circunstâncias, mas ela pedia para vir para a unidade de cuidados paliativos. E esta é outra mensagem importante. As unidades de cuidados paliativos, hoje em dia e sempre, não são para pessoas que estão no fim de vida. Quanto mais cedo nós começarmos a ter ligação dos nossos doentes com as unidades de cuidados paliativos, maior sobrevida os doentes têm, mais facilmente fazem outras terapêuticas. Eu tenho a certeza absoluta, Lourdes, que a Lourdes conseguiu chegar até aqui e fazer todas as terapêuticas que tem efetuado, porque cada vez que tinha um problema, era internada, era tratada, era cuidada num todo por alguém, por colegas que tinham a percepção exatamente que era preciso controlar todos os sintomas, desde os digestivos, de toda a natureza que possa imaginar, até aos tónicos, aos frutificantes, a tudo o que era necessário para alimentar o melhor estado geral, e ela foi, de degrau em degrau, ela foi conseguindo saltar e chegou até aqui. E, portanto, cuidados paliativos, eu acho que qualquer um de nós, médico, tem a obrigação de trazer. Hoje em dia já se fala que qualquer dia vamos ter uma especialidade muito bem, medicina paliativa, que é muito mais do que isso, e que os colegas precisam dar uma ajuda maior. Mas a Lourdes, não tenho dúvidas nenhumas que no seu percurso foi a sua grande ajuda. E depois estava eu, enquanto médica assistente, e depois a Fran e todas as pessoas que a têm seguido, para lhe poder dar a melhor alternativa terapêutica, mas tendo sempre em linha de conta, tínhamos uma boa retaguarda. E a Lourdes também conseguiu ultrapassar, viu crescer a sua neta, levá-la à escola, ajudar outros doentes que nem conhecia. E, portanto, tem sido um suporte e é um exemplo, de facto, de uma sobrevivente do cancro. Me permitem, e agradeço este tema, porque é um tema muito oportuno, de olharmos para os cuidados paliativos. Quando foi proposta esta possibilidade de ser acompanhada em cuidados paliativos, veio algo à cabeça? Como é que aceitou? Olha, aceitei muito bem, porque já tinha passado por lá uma primeira vez, na primeira vez fui logo para lá, e gostei. Gostei logo de toda a gente, enfermeiras, médicos, dos tratamentos, da alimentação, gostei de tudo. Portanto, e como tinha aquela liberdade de ter muitas visitas e tive muito apoio. Portanto, quando foi para ir depois de várias vezes, já não foi só uma, nem duas, nem três, já esteve lá mais vezes internada, eu vou sempre com um agrado relativo, é porque vou doente, mas é um sítio para onde eu vou que eu não vou chorar e não vou com medos, não vou. Acho sempre que conformemente também saio, como tenho saído. Quando são, de facto, internamentos mais prolongados, eu peço autorização e venho passar o fim de semana a casa, para um hotel, vim ao Carnaval, vou fazer a Páscoa a casa, e tenho essa liberdade. Agora também, eu também reconheço que sou muito consciente e que sou muito atenta aos meus sinais e que sei transmitir muito bem. Eu, quando chego a um gabinete da médica, eu digo, tenho este sintoma, tenho aquele, e sou a primeira a dizer, há aqui qualquer coisa que não está bem, vai-se a fazer e não está, aparece. Porque sou atenta, não sou uma pessoa que digo, ela é médica, tem que descobrir, não. É curioso, desculpe interrompê-la, Lourdes, porque há bocadinho a Lourdes dizia-nos que se entregou à equipa P. Exatamente. Mas não foi o entregar-se, foi no fundo, confiar, porque está muito atenta a si e sabe o que tem e sabe que a leva a pedir ajuda, não é? Claro. Portanto, não é, pronto, agora fica, não é. Sou atenta e transmito o que sinto. Depois diz-me, ok, vai fazer radiocirurgia, que já fiz 4 vezes, já fui operada à cabeça. Portanto, por 4 vezes a cabeça insiste em que há de dar ali assim uns pontinhos, umas pipoquinhas. Também há uma razão para isso. As pessoas que têm esta mutação, que têm um melhor prognóstico e vivem muito mais anos e vivem bem, também têm uma tendência maior para ter lesões cerebrais. E, portanto, nós também temos o apoio da neurocirurgia, foi operada pelo colega da neurocirurgia, depois fez radiocirurgia a seguir, depois teve uma recidiva e conseguiu tratar-se outra vez. E, portanto, ela é acompanhada por uma equipe multidisciplinar. Esta ida para os cuidados paliativos, que há bocado questionei muitíssimo bem, porque é um problema com que ainda nos debatemos todos os dias na nossa prática clínica, mesmo com colegas altamente diferenciados. Há aquela ideia para conseguir cuidados paliativos que é fim do saldo. Nós pensamos um bocadinho ao contrário, introduzir o doente o mais cedo possível nos cuidados paliativos. E a Lourdes foi internada diretamente nos cuidados paliativos, porque precisava de suporte geral. Com sintomas muito evidentes,
era o melhor sítio para ela estar, portanto ela sentiu-se sempre em casa, sempre integrada, sempre onde estava nos cuidados paliativos. Lourdes, equipa multidisciplinar, sabemos e sentimos que existe, de forma dita por ambas. Contexto familiar, como é que é isso no contexto familiar de alguém que adoece, no fundo que é uma doença não só da pessoa, é uma doença da família, como é que se me permite, como é que a Lourdes vive isso no seu contexto? Hoje vivem todos bem, a única doente lá em casa quase que digo que sou eu, que não sou doente, porque estou sempre disposta para tudo e para todos, ajudo tudo e todos, ajudo a filhos, ajudo a neta, ajudo a mãe, ajudo a irmã, tenho um irmão também diferente, também tenho apoio de outra irmã, que também vai repartindo essas coisas comigo, mas pronto, estou sempre presente e muito presente, porque é preciso muito presente mesmo. A minha filha de início sofreu muito, sim, houve alturas em que não consegui ir visitar-me porque tinha medo de abrir a porta e que eu estivesse morta, pelo quadro que pintaram, não por aquilo que ela via na cama. Mas, e também para aquilo que via na cama, porque houve, quando tive a pancreatite, perdi 30 e tal quilos. As minhas irmãs já davam a zero, já diziam assim, não sei como é que ela abre os olhos, mas eu abria os olhos e andava e caminhava, porque não conseguia comer com medo. Foi o meu maior medo, de facto, era comer, porque chegava na comida e eu olhava e dizia assim, o pâncreas não quer comida. E não comia. E passava dias e dias que eu não comia, não bebia. Ninguém me conseguia convencer. E se calhar isso foi bom, porque eu já ouvi dizer que as células boas comem as más quando têm fome. Portanto, pela fome toda, elas foram comendo as más. Mas eu acho, e a nível familiar, também conheço um bocadinho do ambiente familiar da Lourdes, a sua filha, que é uma pessoa extremamente preocupada consigo, ela não nos procura muitas vezes. E é bom sinal, não nos procura porque ela sente que a mãe está bem, está segura, e a mãe acaba por ser continua a ser um esteio importante na família, e isso significa que está bem consigo própria e que, portanto, essa ajuda não a precisa muitas vezes. Mas a proatividade que ela tem em relação à doença, isto é uma mensagem para todos os doentes que eventualmente nos possam vir a ouvir, é que, por exemplo, ela teve um tromboembolismo pulmonar e ela sentiu que estava a ficar com dispneia, cansada, com falta de ar, e ela meteu-se no carro e foi para o hospital. Eu não estou bem, eu sei que alguma coisa está diferente a mim. Ela tem esta percepção, e é tudo isto. Portanto, uma grande parte da doença é feita por ela. É ela Cuida da sua doença. Que cuida da sua doença, que acredita nas pessoas e que acredita que vai melhorar e que vai viver bem. Claro que a outra parte depois tem que ser feita pela equipe, como é evidente, e a somar a tudo isso, temos mesmo que salvar, tem todas as pessoas, tenham a sobrevida em uma vivência desta natureza, como a Lourdes teve, mas isso deve também a esta mutação especial que ela tem, que lhe permite fazer uma terapêutica especial. Portanto, quando a Lourdes fala comigo, eu costumo dizer, esteja descansada, ainda está no princípio da terapêutica, ainda nem sequer fez quimioterapia, portanto a Lourdes vai morrer de velhinha de outra coisa qualquer. Assim, eu espero isso. Eu tive, por exemplo, uma vez, por volta das 5 da manhã, senti uma dorzinha, ia para um casamento e tinha lá a minha neta, e eu disse para o meu marido, olha, vou no instante à urgência, que assim ainda venho a tempo de ir ao cabeleireiro e fazer essas coisas todas. Olha, é para o descargo de consciência, que o descargo de consciência pôs-me nos cuidados paliativos, nos cuidados intensivos, porque há de fazer 2 embolias pulmonares. Portanto, fui todo caminho, como dizer assim, ele queria vir-me e disse, não acordas aqui, que deixar aqui, que dormir, que eu vou. E fui sozinha. Eu lá fui e tal, e o médico disse, com quem veio? Vim sozinha. Porque eu vim sozinha, não tinha ninguém para me trazer. Mas, porque aguentava também a dor. Agora, conduzi-me, tive ânsias, tudo para a direita, porque eu a esquerda não descia, tinha que carregar pela dor que sentia. E se calhar foi isso que também me saltou. Cheguei lá a ver logo que eram 2 embolias pulmonares. Tem uma consciência muito grande das situações, a percepção dos sintomas, a percepção de quando está bem e de quando não está. E, portanto, a partir daí ela toma a iniciativa. Procura-nos muitas vezes sem consulta marcada porque qualquer coisa não está bem. E ela habitualmente tem sempre razão quando nos procura. Sim, telefone, manda mensagem, quando vejo que algo nunca não está bem, já estou a sentir isto, será que, pronto, de facto não quero, e já me atrasei uma vez para descobrir o que tinha, era muito difícil eu descobrir o que tinha, porque eu fazia, da minha casa para o meu emprego, são 7 km, eu fazia todos os dias a pé, para lá, para cá, eu nunca me sentia cansada, e na hora do almoço queria continuar a andar, portanto, tinha qualquer coisa e ia caminhar. Sempre fui muito ativa e nunca deixei de o fazer, portanto eu não sentia cansaço, eu não sentia falta de ar, eu nunca poderia levar para o pulmão,
Depois eu respirava bem, eu corria, eu fazia maratonas, fazia meias maratonas, fazia as caminhadas. Nunca levei nenhum médico a pensar ou a pedir que me fosse ver o pulmão. Para mim era a cabeça, era a única coisa que me doía era a cabeça. É completamente fácil de descobrir. De facto, vemos que há aqui interligações muito importantes. E eu gostaria de perguntar à doutora Bárbara, porque em tudo isto, falávamos de fármacos, falávamos da inovação, mas há uma realidade que vocês trouxeram com muita ênfase, que tem a ver com a relação entre pessoas, a relação humana, de quem cuida e de quem é cuidado. Como é que a doutora Bárbara vê esta dimensão da comunicação, da relação com os doentes, né? Num mundo em que a técnica está muito, e é bom que esteja, o tempo escasseia, e é mau que escasseie. Que tempo é que fica para podermos ter isto que vocês também aqui trouxeram? Sim, a questão é super pertinente, que me está a levantar, porque eu acho que hoje em dia é importantíssima a comunicação e a ligação do doente, e os colegas não têm, quando eu digo os colegas, eu digo isto porque eu estou numa situação pronunciada, mas os colegas, a maior parte das vezes, não têm tempo para isso. Mas mais importante do que dar medicamentos muitas vezes é falar com o doente, é ouvir o doente. Muitas vezes estar a olhar para o computador, não olhar para a cara do doente, eu nunca consigo fazer uma consulta. Olha, se o doente entrar e eu não conseguir olhar para os olhos do doente, eu não consigo continuar a consulta, eu tenho que captar a atenção de alguma forma para conseguir falar com ele. Porque esse é o primeiro passo. Muitas vezes entra deprimido, triste, ou porque já tem um diagnóstico de uma doença muito má, ou porque eventualmente vai recebê-la, e a nossa postura perante o doente, a forma como conversamos com ele, nem que eu escreva mais tarde depois aquilo que eu quero escrever e tomo só umas notas. Portanto, a comunicação, a ligação ao doente, independentemente de toda a inovação da inteligência artificial, que vai melhorar a nossa vida, mas não vai substituir a comunicação médico-doente, é de facto muito, 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 muito importante. E penso que neste contexto todo nós temos a felicidade de ter uma equipe que comunica, que fala com as pessoas, que ouve, tem que ouvir as pessoas, porque eu já apanhei uma vez a Lourdes mal, pronto, mas nestes anos todos, e consegui que ela saísse do meu gabinete melhor, e não a deixei sair enquanto não melhorou. As consultas têm um tempo em horas, mas há consultas que levam o dobro do tempo do que outra, depois nós lá teremos que nos organizar depois nas consultas seguintes, mas nós não podemos deixar sair o doente porta fora, sem primeiro percebermos que minimamente conseguimos captar, ganhar aquele doente e que ele perceba que a expectativa, nunca se pode tirar a expectativa de vida a um doente. E não é para estar a enganar o doente, nem é para estar a ser charlatão com o doente, é porque cada caso é um caso, é porque não há dois casos iguais, é porque às vezes pensamos que as coisas correm mal e vão correr bem, e vice-versa. E a esperança é a última coisa que o doente deve perder, porque hoje em dia, então, que há medicamentos inovadores, que há tanta coisa, quantos doentes me dizem assim, ok, doutor, agora quero é saber o que é que me está a fazer agora, porque quando este medicamento a falar, já está outra investigação que eu já poderei fazer. Quando o colega não... Eu tenho muitos doentes na minha consulta que não precisariam de lá estar, que até poderiam estar noutra consulta qualquer, e que vão só porque eles dizem, eu não consegui empatizar com o médico, eu não consegui, ele não me olhou nos olhos, ele não falou comigo, ele sabe a escrever no computador, e eu não estou a fazer crítica aos colegas em relação a isto, são as contingências e a problemática do número grande de doentes que se tem, mas de facto nós temos que dar a cada doente o tempo que ele precisa. Sim, eu acredito que também o Covid veio estragar muita coisa. A nível de consultas, as coisas mudaram radicalmente, mas não mudaram para pior. Agora eu às vezes costumo dizer, bem, o Covid já foi, já se despediu, já nem chateia ninguém, mas as coisas não voltaram ao que eram. Se calhar é modernice, é assim, porque antigamente, que eu também sou desse tempo, em que o médico auscultava e dizia assim, estás com uma infecção, ou estás com uma pneumonia. Agora não, vai fazer taco, vais levar a radiação, vais fazer exames. Possibilidades a ter aqui As coisas aí gastam muito e Saúdes, totalmente, com contém de diz isso. E como doente estamos a chegar ao fim deste episódio fantástico, teríamos aqui seguramente este tempo todo e o dobro do tempo e o triplo do tempo a conversar, mas temos que finalizar. Eu pedi a cada uma de vós uma mensagem final para quem possa estar a viver diretamente ou indiretamente esta doença de cancro de pulmão. Cada uma de vocês deixar uma mensagem final deste novo fogo para quem nos escuta e quem nos vê.
O que eu posso dizer é que, de facto, há muitos tipos de cancro. Eu tive um que, por vistos, tem sido até agora muito não amigo, e acredito que a minha grande sorte foi as pessoas que me trataram, que não fui eu, e acho que devo dizer que todos estejam atentos aos sinais que o corpo dá, porque o corpo dá todos os sinais, e que não esperemos que os médicos descubram o que existe. Tá? Essencialmente vou levar a vida como se levava até ali, é o que eu tento fazer, e eu tenho que ter esse privilégio. Sei que alguns não podem, mas todos os que podem, que façam, porque eu também houve alturas que não me levantava de uma cadeira se não me dessem a mão, não me deitava na cama se não me deitassem, passei também por esses maus momentos, mas sempre que estava sozinha eu punha-me a pé, se que isso não chateia ninguém, caio. Punha-me a pé e sentava-me e pronto. E foi assim que eu sempre quis lutar. Bem, e que não olho sempre para o cancro que é mortal, porque eu nem vou morrer de cancro. Eu vou morrer de velhice, vou morrer de outra coisa qualquer, porque o cancro, felizmente, hoje não mata assim tantos. Como mata uma pneumonia, como mata uma gripe mal curada, como mata um acidente, e o cancro é igual. Desde que seja bem tratado e que seja bem acompanhado, e eu acho que o tempo também é crucial, que é como eu digo, eu entrei no domingo e a doutora Bárbara na segunda-feira pôs-me a rodar o hospital de Louva. E, portanto, na terça, na quarta, eu já sabia qual era o medicamento, já sabia tudo o tratamento que ia fazer. Portanto, o tempo também é crucial. Eu, quando acordei na segunda-feira, a minha primeira preocupação foi ligar para o banco e dizer assim, olha, estou internada, mas vou ter alta hoje, porque as minhas cabeças já me passaram. Acreditando que estou ali, aqui na Norriga. Tempo positiva da vibra. E afinal fiquei um mês e tal, e depois fui para casa e quis ir logo ver a praia, quis ir logo jantar, comecei logo a mandar fotografias para a doutora Bárbara da praia, do jantar, e disse, pronto, já estou cá fora, estou bem. Obrigado. Sim, uma mensagem curta. O cancro de pulmão hoje em dia não é uma sentença de morte. Porque para já temos o cancro de pulmão curável neste momento, que é o chamado diagnóstico precoce, que aproveito para também deixar esta mensagem. Hoje em dia é possível, ainda não fazemos rastreio epidemiológico em Portugal, esperamos que a curto prazo o possamos ter, ainda não temos, mas cada um que tem a possibilidade já pode, a partir de certa altura da sua vida, fazer o seu rastreio ou diagnóstico precoce, conforme queiramos chamar, e portanto aí com altas taxas de cura, operando já uma grande parte dos doentes. Antigamente operávamos 8-10% dos doentes, agora operamos 30-40% dos doentes, o que é maravilhoso. Mesmo aqueles que não podem ser operados, mesmo aqueles que têm de ser submetidos a terapêuticas conservadoras, não a terapêuticas não radicais, cirúrgicas, mas terapêuticas sistémicas, mesmo esses, nunca desesperem, não desanimem, porque hoje em dia as sobrevidas aumentaram francamente, particularmente desde o aparecimento da imunoterapia, e imensos neste momento estão centenas de ensaios clínicos em evolução, quer na área da imunoterapia, quer na área das terapêuticas-alvo, que vão dar suporte àquilo que está a acontecer neste momento e, portanto, a expectativa de vida é boa. É evidente que há casos graves, como em todas as situações, mas a grande maioria dos casos já tem uma sobrevida longa e, portanto, o cancro do pulmão não é uma sentença de morte, é para continuar a viver e a melhorar a sua qualidade de vida todos os dias. Muito obrigado e assim chegamos ao fim de mais um episódio do Novo Polo e agradeço ao Lourdes, à doutora Bárbara Parente, a vossa contribuição que foi de facto marcante para quem seguramente nos irá ver ou ouvir. Muito obrigado e bem-aja.